Muitas pessoas estão dizendo que as manifestações de hoje contra Bolsonaro foram um fiasco pela quantidade de pessoas que estiveram presentes. Eu não gosto muito desse tipo de interpretação e quem está aqui no canal há mais tempo sabe que eu sou muito reticente em avaliar qualquer tipo de manifestação popular pela quantidade de pessoas que lá estiveram. Porque manifestações populares não são partidas de tênis, partidas de vôlei que quanto mais pontos você faz, mais forte é ou mais fraco. Isso é meio pueril de ser avaliado. Porque se você tem pessoas que saem de suas casas para uma determinada localidade para protestar por algo ou contra algo, é claro que é sempre válido. Ah, mas por que você falou que as manifestações do Bolsonaro foram um fiasco? Elas foram um fiasco porque Bolsonaro se mobilizou, usou recursos, usou tempo, dinheiro e tinha uma expectativa de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista e também em Brasília, o que não aconteceu. Então, do ponto de vista quantitativo, e eu inclusive falei sobre isso nas minhas análises, as manifestações não podem ter sido consideradas um fiasco, porque toda vez que alguém sai e vai manifestar, já é algo positivo, independentemente do que aconteceu, já é uma vitória. Agora, do ponto de vista qualitativo, da interpretação do que aconteceu, da expectativa e do que foi movimentado, claro que aquelas manifestações foram um fiasco. Mas por que as manifestações de hoje elas foram esvaziadas? É sobre isso que nós temos que conversar. Mas eu fiquei muito preocupado com o meu vídeo de ontem, que eu perguntei para vocês se era um erro a esquerda participar ou deixar de participar dos atos que aconteceram hoje, porque foram atos chamados pelo MBL e também pelo movimento Vem Pra Rua. Alguns partidos de esquerda estiveram presentes, como o PDT do Ciro Gomes, alguns integrantes do PSOL, como a Isa Pena, mas o PT e o PSOL, na sua maior parte, não estiveram presentes. E eu fiquei muito preocupado, pessoal, porque nos comentários eu vi uma palavra que eu tenho muito medo quando ela começa a aparecer sobre política. É uma palavra perigosa que me assusta muito, que é a palavra união. A palavra união é uma palavrinha muito, mas muito perigosa na política e se você usa, você tem que tomar muito cuidado, porque união, para virar fascismo, é isso aqui. É um pulinho, um pulinho. Então tome muito cuidado com a palavra união na política. Se você quiser entender mais sobre o fascismo, eu sugiro que você leia o livro do Humberto Eco, O Fascismo Eterno. É importante que você leia para entender isso. Porque essa palavra união, essa questão de a união faz a força, é o mote do fascismo. É o mote do fascismo. Porque a gente sempre pensa o seguinte, que o problema é que a nossa democracia, ela favorece esse tipo de pensamento, que é um pensamento perigoso. Porque a gente pensa, a nossa democracia ela é uma democracia capenga, ela não tem muitos canais de participação. Então as pessoas, elas participam a cada 4 anos, vão lá e votam e de acordo com a maioria das pessoas um candidato é eleito. Então passa a ideia para a população que a união faz a força. Só que não é assim que funciona, pessoal. Não é assim. Cuidado com esse tipo de pensamento, que isso é a base do fascismo e é muito perigoso. E eu tô fazendo essa ressalva nesse vídeo para que fique muito claro. Porque o que é o fascismo? O fascismo, ele vem do fátio. O fátio é um machadinho que ele é composto por vários gravetos ou vários pauzinhos. Esses pauzinhos, individualmente, eles são muito frágeis, eles se quebram, mas juntos eles são fortes. E a união é importante para manter o fátio estruturado. Então aí sai o conceito da união faz a força. E aí o que começa a acontecer? Olha, a direita sozinha, a direita isolada, ela não tem condição de dar o impeachment em Bolsonaro. A esquerda isolada, ela também não tem condição de dar o impeachment a Bolsonaro. Então nós temos que nos unir, porque os indivíduos, somente eles, de modo individual, eles são fracos, então é necessário que haja união. E isso é perigoso porque é o pensamento do fascismo. E aí começa esse culto ao centro. E o problema é que quando direita e esquerda convergem ao centro, tudo se homogeneiza. As diferenças se perdem. E o que acontece? Uma despolitização. Isso é muito perigoso para a política, porque você não consegue mais ter diferenças entre direita e esquerda e o que acontece? O que aconteceu em 2018 com Bolsonaro. Se direita e esquerda no Brasil são a mesma coisa, vamos colocar esse cara aí porque pelo menos ele é diferente. E olha só no que aconteceu. Então esse discurso de união na política é algo extremamente perigoso, é algo que despolitiza a população. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado. E aí o que acontece com esse culto ao centro? Ataques. Ora, o MBL não quis participar das manifestações da esquerda, então o pessoal vai lá e ataca o MBL. Olha, aquele partido de esquerda, o PT, não quis participar das manifestações do MBL, então o pessoal vai lá e ataca o PT. E não é um ataque com críticas. Olha, PT, tem esse motivo aqui para você participar. Por que você não está participando? Não é aberto uma discussão.
Não é aberta uma discussão, é pura e simplesmente o ataque que é característico do fascismo. Todos aqueles que não fazem parte do todo são atacados, ou para se unirem ao todo, ou para serem exterminados. E esse pensamento, como eu falei para vocês, é um pensamento muito perigoso. Então tomem cuidado com essa questão de união. Toda vez que as pessoas vêm falando, união aqui, união acolá, já começa a me cheirar mal. E união e fascismo não tem só na direita não, tem muito fascismo na esquerda. Então tomem muito cuidado com esse pensamento, é um pensamento que despolitiza. Nós não somos individualmente fracos, individualmente nós somos muito fortes mesmo. Então vamos parar com esse culto de união, culto ao centro e leiam o livro do Humberto Eco, é importantíssimo. Agora vamos discutir o motivo das manifestações estarem esvaziadas no dia de hoje. A gente tem que saber, pessoal, que foram manifestações vindas da direita. Foram manifestações de direita, quem organizou foi o MBL Vem Pra Rua. Mas o PT não compareceu, o PSOL não compareceu. Olha, esse tipo de pensamento, ele eleva demais a importância do PT nos movimentos. Muito. Por que eu falo isso? Porque em 2016, no impeachment de Dilma, os petistas não saíram para manifestar. Não saíram, mas as manifestações foram grandes em São Paulo. Foram muito grandes. Mas por que as manifestações de direita contra Dilma foram grandes e as manifestações de direita contra o Bolsonaro foram pequenas? É muito simples. Porque uma parcela da direita não quer, por enquanto, que o Bolsonaro caia. E eu estou falando da parcela mais importante da direita, que é o capitalismo financeiro. As manifestações de esquerda, elas têm um certo propósito ali social para existirem. Então por que as manifestações de esquerda acabam acontecendo e tiveram um público maior? Porque as pessoas vão lá para protestar contra o Bolsonaro, pedindo mais auxílio emergencial, pedindo vacinas, porque são os trabalhadores e justamente os mais pobres, que teoricamente são abraçados pela esquerda, que foram os mais afetados pela pandemia. Então essas pessoas, elas saem com mais motivos para se manifestar, então você consegue trazer mais gente. As manifestações de direita são diferentes, porque o capitalismo financeiro está muito bem obrigado com o Bolsonaro, pelo menos por enquanto. Porque o mercado já começa a dar alguns sinais que com o Bolsonaro não vai rolar. Mas isso aí a gente já abordou em outros vídeos. Na Dilma, o MBL, o Vem Pra Rua, conseguiram fazer movimentos grandes porque houve também patrocínio por parte da Fiesp. Vocês já esqueceram dos patos da Fiesp? Aquilo foi importante para dar o dinheiro, para dar o incentivo. E aí as manifestações, claro, foram muito maiores. Agora, essa parcela do capitalismo financeiro, que a Fiesp faz parte, não está insatisfeita com o Bolsonaro. Porque ele causa ali problemas, ele provoca a instabilidade do capitalismo com os ataques institucionais que ele faz. E isso começa a ser absorvido só agora. Então nós temos que ver se essas manifestações que ocorreram hoje, elas vão ser suficientes para demonstrar para o capitalismo financeiro, Fiesp, Febraban, toda essa catraiada toda, que Bolsonaro ele acaba atrapalhando os negócios porque ele provoca instabilidade. E o capital, para crescer, para se multiplicar, ele precisa ter estabilidade para fazer ali os seus movimentos. Até o presente momento, o capitalismo financeiro está de acordo com Bolsonaro. Mas e por que eles ficaram contra Dilma? Porque Dilma, o que aconteceu com ela? Ela mudou a matriz econômica do Brasil. Lá no governo Fernando Henrique tinha o tripé macroeconômico que permaneceu com o Lula e Dilma quis mudar, fazer um negócio completamente maluco que deu errado. E Dilma traiu os eleitores dela, porque ela prometeu uma coisa na campanha e no primeiro dia de 2014 ela fez uma coisa totalmente diferente. E o modelo econômico dela não agradou nem o capitalismo financeiro, nem os trabalhadores, não agradou ninguém. Agora Bolsonaro voltou para o tripé macroeconômico e vocês vão ver no meu vídeo de amanhã que o Bolsonaro e o Paulo Guedes eles estão tendo atritos, porque o Bolsonaro quer gastar mais com gastos públicos. Só que o Paulo Guedes não quer aumentar os gastos públicos, porque meta fiscal é justamente um dos pilares do tripé macroeconômico. E o Paulo Guedes segura os gastos públicos do Bolsonaro para que os gastos sejam menores do que as receitas do governo. Então você busca ter superávit primário. Pelo menos esse é o mote, o objetivo de Paulo Guedes. Ele não quer gastar. Ele está lá justamente para atender os interesses do capitalismo financeiro. Enquanto Paulo Guedes estiver lá barrando esse gasto translocado do Bolsonaro, que é também proposto por outros ministros e também pelos filhos do Bolsonaro, o capitalismo financeiro, pelo menos nesse ponto, vai estar muito tranquilo com relação ao governo Bolsonaro. Agora, com as crises que o Bolsonaro promove, aí sim pode ser que o capitalismo financeiro mude a sua perspectiva, mude a sua posição. Dilma atrapalhou o capitalismo financeiro. Bolsonaro, ele atrapalha, mas não com os planos econômicos, porque Paulo Guedes está lá. Mas o Guedes não faz nada. Mas o capitalismo financeiro, ele já ganhou tanto, já avançou tanto no Brasil, que só ter alguém para conter os gastos públicos já é grande coisa. E o Guedes faz isso. Ele está fazendo isso lá.
por isso que essas manifestações, chamadas, promovidas pela direita, não foram tão grandes quanto as manifestações favoráveis ao impeachment de Bolsonaro, porque elas não tiveram aval, não tiveram apoio, não tiveram endosso do capitalismo financeiro. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e voltando naquela questão que é mais importante do vídeo, cuidado com essa história de união, olha a união política, isso tem muito cheiro de fascismo, é uma palavra que é perigosíssima, toda vez que o pessoal começa a falar de união, eu sinceramente fico assustado. Recomendação, livro do Humberto Eco, Fascismo Eterno, como vocês podem ver, é um livro bem curtinho, é um livro bem fininho que vocês precisam ler. Essa história de união é muito perigosa, repetindo mais uma vez, é muito perigosa e ajuda a eleger figuras como o Bolsonaro porque ela despolitiza. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e vamos esperar para ver a reação do capitalismo financeiro nos próximos dias. Clique no gostei, me siga no Instagram, canal Profiléu e no Twitter, @ProfiléuOficial.